Olá, meus irmãos, tudo bem? Queria convidar você a separar um tempinho hoje no seu dia para meditar na palavra do Senhor. Temos a oportunidade de olharmos para a sua palavra e aprendermos dela. Nosso texto hoje está lá em Lucas, capítulo 16, do versículo 1 ao 15. Lucas 16, do 1 ao 15. Faça a leitura aí na sua casa e vamos meditar bem rapidamente, né, como sempre fazemos nesse texto. Essa passagem nos fala sobre a parábola chamada a parábola do administrador infiel. Um homem é administrador do seu senhor e ele foi acusado de estar gastando mal, dissipando os bens desse senhor. Ele então percebe que vai ser despedido, mandado embora. Ele reconhece que não tem força para trabalhar, pesado, e que também tem vergonha de pedir ajuda aos outros. Então o que ele faz? Vai aos devedores desse senhor e fala o seguinte: quanto é que você está devendo? Quanto é que você devia ao meu senhor? Ele fala assim: ó, eu devo 100 cados de azeite. Então apaga aí, escreve 50. E ele foi fazendo isso. No seu pensamento ele dizia: eu pelo menos, se perder o emprego, essas pessoas vão me receber nas suas casas, porque eu fiz algo bom para elas. É interessante que esse texto fala de um administrador, como o próprio título, né, que eu citei aqui no início, fala infiel. Ele está roubando o seu senhor. E é interessante que no versículo 8, o texto pode trazer alguma dúvida para nós. Porque fala assim: e louvou aquele senhor ao injusto mordomo, ou administrador infiel, por haver procedido com sagacidade ou com astúcia, porque os filhos deste mundo são mais astutos ou mais sagazes para com os da sua geração do que os dos filhos da luz. Observe bem o que o texto está dizendo. O texto não está elogiando esse homem por ter sido infiel. O texto não está sendo elogiando esse homem por ter sido injusto ou por ter roubado. O texto fala que esse homem ele foi louvado, ele foi ah, é, exaltado, ele foi elogiado porque ele era astuto, sagaz ou esperto. Então, o que ele está querendo dizer aqui? E observe que, de novo, só para complementar essa ideia, o próprio versículo chama esse homem de filhos do mundo. Ele não o compara com os filhos da luz. Então, não há dúvida aqui de que o procedimento desse homem é errado. O que o texto chama a atenção é que esse homem, observando o que está ao seu redor, ele usa de todos os meios que ele possui para poder estar, de alguma maneira, ser agradável àquelas pessoas e ter diante deles receptividade. O que Jesus tenta apontar com esse texto, depois ele vai falar nos versículos seguintes, né, sobre a questão da riqueza, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, quem é justo no pouco também é justo no muito. Se vocês forem injustos nas riquezas, quem vai confiar para vocês as coisas verdadeiras? Então ele rejeita o tempo todo a artimanha, a mentira, o roubo, a fraude. E o tempo todo ele vai falar sobre isso. Ele vai, inclusive, citar que os fariseus eram gananciosos e que o próprio isso é abominação diante de Deus. Então, esse não é o ponto no texto. O ponto no texto é que nós, enquanto cristãos, devemos olhar ao nosso redor. E assim deveriam também fazer os religiosos daquela época. E é entender as circunstâncias que nos cercam. E fazendo aquilo que é bom diante do Senhor, justo e não injusto. Fazendo o que é certo e não o incorreto ou injusto. Devemos angariar o favor diante do povo, por fazermos o certo, não como esse administrador. Perceba de novo que o que foi elogiado dele não é a artimanha, o engano. O que foi elogiado dele é observar as circunstâncias e ser esperto para, de alguma maneira, alcançar o favor das pessoas. Eu me lembro do texto de Atos, que dizia que a igreja crescia e contava com o favor de todo o povo. Muitas vezes nós nos descolamos da nossa realidade. Não estamos atentos ao que está vivendo, aonde estamos vivendo, às circunstâncias e onde estamos inseridos. E passamos a viver como se não nos importássemos com os outros, como se nada tivesse valor. Perceba, eu não estou dizendo, e o texto não fala sobre isso, que devemos diminuir a veracidade do evangelho, devemos amaciar a mensagem do evangelho para que as pessoas gostem de nós, e que devemos agradar mais essas pessoas do que a Deus. O próprio texto não diz que ninguém pode servir a 2 senhores. Não, não é nada disso. No versículo 13, né? Não é nada disso. O que o texto está dizendo é o seguinte: faça o que é justo diante do Senhor. Mas não imagine que você está isolado do mundo e que você pode fazer isso com ar de superioridade, ou com arrogância, ou de maneira rude. Quantas pessoas, às vezes, querem,
mostrar ao pecador o seu pecado. E isso em si é bom, ele precisa ser corrigido. Mas se o fazemos sem amor, de maneira rude, fechamos as portas. Pelo contrário, se o fazemos com inteligência, com esperteza, com astúcia, para poder usar a palavra que está aqui, mas não no sentido negativo dessa palavra, né? Se o fazemos de forma inteligente, estamos abrindo as portas dessas pessoas. Estamos abrindo as portas para que eles possam nos receber, para que possam ouvir, para que possam compreender a mensagem. Muitos cristãos se isolam do mundo em que vivem e se colocam numa posição onde que as pessoas não querem nem ouvir mais o que eles têm a dizer. Porque eles dizem a verdade? Não, mas porque dizem a verdade, talvez de forma dura demais, talvez de forma rude, talvez sem estar atento e sem de fato fazê-lo em amor. Que o Senhor nos dê sabedoria, inteligência, para que possamos proclamar o seu evangelho, anunciar a sua mensagem, estar neste mundo, influenciar este mundo, abrir as portas das casas, das pessoas, das mentes, dos corações, para que a mensagem seja proclamada. Que eles nos ouçam, não por algo injusto, incorreto, uma fraude, mas pela verdade que liberta, que é a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Amém.